Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Deus permita que sim, neste sentido, rezo para que muitas bênçãos sigam sendo derramadas sobre a vida, a família, a casa, o trabalho, os parentes, os amigos, os projetos de cada um e cada uma de vocês. De modo especial, a bênção da saúde. Hoje é dia de Lectio Divina, de leitura orante da Bíblia, nesta programação da TV Terê, canal de nossa paróquia no YouTube. Hoje é dia 13 de maio de 2021, memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima. A igreja se volta de modo todo especial para a Virgem Santíssima hoje, ela que é esposa do Divino Espírito Santo, Mãe de Jesus. Nestes dias a igreja também clama, de modo todo especial e mais intenso, a vinda do Espírito Santo. E há pouco menos de 2 semanas celebraremos a solenidade de Pentecostes. Então é neste clima de igreja que implora a ação do Espírito Santo que nós vamos realizar esta Lectio Divina. Sendo assim, unindo-nos a toda a igreja que pede o dom do Espírito Santo, vamos iniciar esta Lectio Divina, implorando a vinda do Espírito Santo, que ele nos ilumine, que ele nos faça mergulhar com profundidade, com muito fruto, na Santa Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Cristo, nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, como o título deste vídeo, claro, o texto que nós escolhemos, que nós selecionamos para a Lectio Divina de hoje, é o trecho que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. João 14, 15 a 21. Como sempre, esta primeira parte da leitura orante da Bíblia é a parte justamente da leitura, Então vamos proclamar este santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora com vocês, estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e também vocês viverão. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos fazer
Mais uma leitura. Jesus, durante a última ceia, disse aos seus discípulos: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Esse advogado é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos analisar um pouco o contexto, né, desse texto do Evangelho que nós selecionamos para a Lexio Divina de hoje. Como eu adiantei, este trecho faz parte de um longo discurso que Jesus dirige aos seus discípulos durante a última ceia. Segundo o Evangelho de São João, a descrição da última ceia, ela registra mais as palavras do que as ações de Jesus, as atitudes de Jesus. Esta descrição começa ali no início do capítulo 13, não é? Com o lava-pés, com o relato do lava-pés. Depois Jesus aponta o traidor, ou melhor dizendo, né, anuncia a traição. Logo depois disso, estamos aqui já do meio para o final do capítulo 13. Logo depois disso, Judas Iscariotes deixa o cenáculo, o lugar da ceia. E no final do capítulo 13, Jesus então se dirige aos seus discípulos e começa esse longo discurso que então toma todo o final do capítulo 13 e continua pelos capítulos 14, 15 e 16. Mas as palavras de Jesus na última ceia não terminam aí. No início do capítulo 17, Jesus deixa de falar com os discípulos e começa a falar com o Pai, dirige uma oração ao Pai, que a tradição da igreja convencionou chamar de oração sacerdotal. É a oração sacerdotal de Jesus, que a igreja, inclusive, proclamará, né, nesta próxima semana, depois da solenidade da Ascensão. Nas missas da semana, nós ouvimos, no momento da proclamação do Santo Evangelho, todo o texto da oração sacerdotal de Jesus. Então, este é todo o contexto no qual se insere o trecho do Evangelho que nós selecionamos para a Lexio Divina de hoje. João 14, 15, João capítulo 14, versículos de 15 a 21. Então, nós percebemos que este é um discurso que é feito ao mesmo tempo como uma despedida e um testamento. Jesus se despede dos seus discípulos, porque depois de sua paixão, morte e ressurreição, ele volta para o Pai. No episódio da Ascensão, né, Jesus volta para o Pai, subiu aos céus, é isso que nós cremos e confessamos, né? Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, e de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Além de ser um discurso de despedida, é também um discurso de testamento. Jesus deixa o seu legado,
a sua herança. Jesus oferece aos seus discípulos todos os dons, né, que eles precisam para continuarem a sua missão. Expresse esse desejo. Continuem a minha missão. Vocês não estarão sozinhos. E o dom mais importante que Jesus promete durante este discurso é justamente o dom do Espírito Santo. O trecho do Evangelho da Lectio Divina de hoje, de novo, né, versículos de 15 a 21 do capítulo 14, nestes versículos, Jesus, mais uma vez, promete o Espírito Santo e expõe este dom do Espírito Santo como sinal de sua presença. Esta é a principal afirmação da Lectio Divina de hoje. O Espírito Santo perpetua a presença de Jesus entre os seus discípulos. O Espírito Santo perpetua a presença de Jesus na vida da igreja. Para podermos compreender melhor e avançarmos, nos aprofundarmos ainda mais nesta meditação, eu preparei uma imagem que vai entrar aí na tela agora, e aí peço que vocês acompanhem este esquema que está aí na imagem. Vocês podem ver que o versículo 18, ele está no centro do texto. Ele foi escrito aí nesse esquema, né, em palavras diferentes, e está circundado, podemos dizer assim, né, está enfatizado por esta borda, né, quadriculada que o cerca. E aí vocês percebem também que eu fiz várias linhas que ligam os outros versículos num esquema de camadas, podemos dizer assim. Na faculdade de teologia, a gente costumava dizer que este é o esquema da cebola, para que nós, então, possamos penetrar no centro do texto, dentro da mensagem do texto. Então, vocês percebem aí que existe uma ligação entre o versículo 15 e o 21, depois entre o versículo 16 e o 20, e entre o versículo 17 e 19. Versículo 18, nesse esquema de interpretação, seria, portanto, como é de fato, o centro, a mensagem, ele apresenta a mensagem central deste trecho do Evangelho que nós meditamos na Lectio Divina de hoje. Agora a imagem sai da tela, volto a dirigir-me a vocês. Vamos então meditar nessa ligação entre os versículos. Muito bem, os versículos 15 e 21 estão no começo e no final do trecho do Evangelho da Lectio Divina de hoje. Eles ressaltam a obediência ao mandamento de Cristo como sinal do amor que o discípulo de Jesus tem pelo seu mestre, tem pelo seu Senhor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Isso no versículo 15. E lá no versículo 21, quem aceita os meus mandamentos e a eles obedece, esse é que me ama. Obedecer aos mandamentos de Jesus é sinal de amor, é prova de amor, é sinal evidente do amor de Cristo. Porque o amor em Jesus, o amor em Deus, não é apenas um mero sentimento romântico, é um amor que se expressa no testemunho da vida, em gestos concretos. E aqui, por mais contraditório que isso possa parecer, existe uma ligação muito íntima entre obedecer e amar. Quem ama nosso Senhor obedece
aquilo que ele diz, mas não numa atitude serviçal, né? de servo ou de escravo, que apenas obedece porque é mandado. Não é uma atitude inconsciente, até porque o amor é sempre consciente. No amor verdadeiro existe sempre uma dose muito grande de consciência. Então é este tipo de amor, é a este tipo de amor que Jesus se refere nos versículos 15 e 21. Vocês obedecem aos meus mandamentos porque me amam. Ou, justamente porque me amam, obedecem aos meus mandamentos. E esta obediência, repito, é uma obediência que se traduzirá no testemunho da vida. Uma obediência feita de obras, né? de ações concretas, de comportamentos visíveis, que podem ser constatados, né? E esta é a porta de entrada para a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é espírito de amor. Quem se esforça por amar, abre então a própria vida à ação do Espírito Santo, à ação do Espírito de nosso Senhor. Até porque o mandamento de Jesus é justamente esse: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Quem se esforça para obedecer a este mandamento demonstra que ama de fato nosso Senhor, que ama os irmãos e abre então o coração para a ação do Espírito Santo. E aí nós seguimos, versículo 16. Então eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro advogado para que permaneça com vocês para sempre. E o versículo 20, dentro daquele esquema, né, das camadas da cebola, o versículo 20, nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O Espírito Santo não é apenas uma presença que nos circunda, que está ao redor de nós, que está entre nós. É desejo do Espírito Santo de Deus estar presente em nós. Os versículos 16 e 20 deixam isso muito claro. No versículo 20, Jesus Cristo revela, não é, esta dimensão profundíssima do mistério da Santíssima Trindade, né? A união íntima que existe entre o viver do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 16, Jesus Cristo nos oferece esta mesma união. Vou lhes mandar um advogado que permaneça com vocês para sempre, de modo que esta permanência os torne participantes da união que existe entre mim e o Pai no Espírito Santo. Nesse dia, de novo diz o versículo 20, vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Na força do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo. Os grandes santos, inclusive nossa padroeira, Santa Teresa de Jesus, entenderam, e ela também entendeu isso muito bem. A inabitação de Deus em nós, por meio da força do seu Espírito Santo, ou seja, Deus habitando intimamente em nós, esta inabitação de Deus nos faz participantes da vida divina, em maior ou em menor grau, né? Na exata medida em que nós nos abrimos à ação da graça de Deus em nós, que vai nos santificando, que vai nos aperfeiçoando no amor. Quanto mais perfeitos no amor, tanto mais seremos participantes desta vida divina, que por enquanto neste mundo ainda é limitada, mas que na eternidade será plena. Será plena. Podemos dizer que na eternidade o mistério da Santíssima Trindade será composto, diríamos assim, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, e cada um e cada uma de nós. Faremos parte íntima, né, do viver de Deus. Né? Deus deseja que este mistério, que esta participação na vida divina, que será plena na eternidade, que ela comece já aqui, nesta vida. Depois, meus irmãos, é interessante notar também no versículo 16 que o Espírito Santo
é chamado de advogado, pelo menos na tradução da Bíblia pastoral, não é? que eu sempre costumo usar para Léxio Divina, né? que nós oferecemos a vocês pelo canal da nossa paróquia. A palavra grega, a palavra do texto grego, que foi traduzida aqui na Bíblia pastoral como advogado, a palavra grega é parácliton. Parácliton, que também pode ser traduzida como defensor, consolador, auxiliador, aquele que ajuda, né? Ajudante ou ajudador. Por que eu estou frisando todos esses adjetivos? Para que nós percebamos também neles, como que o Espírito Santo age em nós, como o Espírito Santo age. Age como advogado, como defensor, como aquele que consola, como aquele que auxilia, como aquele que ajuda. O Espírito Santo, portanto, nos faz perceber a necessidade que temos de salvação, de socorro, de ajuda, de defesa, de consolo. Abre-se, portanto, ao Espírito Santo quem se reconhece necessitado de Deus. Meu Deus, eu preciso de vós. Sozinho eu não consigo, eu não me salvo, eu não me santifico, eu não me converto, eu não tenho forças o suficiente. Neste tempo da pandemia, né? Quantas pessoas estão se sentindo sem forças? Pois muito bem, é a hora de voltar ao Espírito Santo e pedir a Ele: vinde, Espírito Santo, como meu advogado, como meu defensor, como meu auxiliador, como meu consolador. Vinde, Paráclito. Vinde, Paráclito. Habitar a minha alma. Então eu fiz questão de ressaltar também esta realidade expressa aí no versículo 16. Depois, na camada mais profunda ainda desta nossa meditação, no versículo 17, Jesus diz assim: Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora com vocês e estará sempre com vocês. E depois, versículo 19, mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Nestes dois versículos, Jesus Cristo deixa claro que, assim como existem pessoas, por cumprirem o mandamento do amor, se abrirão à ação do Espírito Santo, que vai morar nessas pessoas, também existirão aquelas que resistirão a esta ação. E estas pessoas, estas realidades, são identificadas no Evangelho de João como o mundo. O mundo. Quando o evangelista São João usa este termo, o mundo, ele se refere àquelas pessoas, àqueles grupos, àqueles esquemas, àqueles projetos que são contrários ao projeto de Jesus. Então aqui nós vamos encontrar no versículo 17 e no versículo 19 esta expressão, o mundo. No versículo 17, de novo, ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher. E depois no versículo 19, mais um pouco, e o mundo não me verá. Então nesses dois versículos nós temos a advertência de nosso Senhor Jesus Cristo. É possível sim que nós resistamos à ação do Espírito Santo. Muito embora Deus seja onipotente, Ele nos respeita. Deus não força a sua ação em nós. Deus não nos obriga a nada. No livro do Apocalipse, Jesus Cristo dirá, pelas palavras do mesmo João evangelista: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e peço entrada. Se alguém abrir, eu entro. Quando eu entrar, nós cearemos juntos. Existe até uma música, bastante conhecida na vida da igreja, que faz alusão a
a este texto do Apocalipse. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Então, não basta apenas pedir o dom do Espírito Santo. É preciso colocar-se, como a Virgem Santíssima, em atitude de absoluta abertura à sua ação. Vinde, Espírito Santo. Vinde, eu estou aberto à vossa ação. E de novo, qual é o sinal, qual é a realidade que demonstra esta abertura? Os nossos esforços por cumprirmos os mandamentos de Jesus. Quem me ama obedece os meus mandamentos, ou seja, o nosso esforço por amar como Jesus amou, amarmos uns aos outros como Jesus amou. Qual é a conclusão que nós tiramos daí? Toda pessoa, portanto, que não se esforça por amar, vai fechando a própria vida à ação do Espírito Santo. Vai fechando as portas da própria alma. E aí Jesus pode bater o tanto que ele quiser. A porta não será aberta. Então, ao pedir a Deus o dom do Espírito Santo, podemos qualificar este Espírito como Espírito de amor no nosso pedido, né? É a isso que eu me refiro, né? Espírito Santo de amor, ensina-me a amar, ensina-me a assumir as consequências do amor, os esforços que o amor exige. Vinde, Espírito Santo, Espírito de amor, ensina-me a amar. Por quê? Porque se eu não pedir o dom do amor, aí eu vou fazer parte deste mundo, né, ao qual se refere São João, este mundo que não acolhe o Espírito, este mundo que opõe, né, obstáculos, que resiste à ação do Espírito Santo. Finalmente, chegamos então ao centro, né, a mensagem central deste trecho do Evangelho da Léxio Divina de hoje, o versículo 18, no qual Jesus afirma: não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Não deixarei vocês órfãos, não estamos sozinhos, a igreja não caminha sozinha, nós não caminhamos sozinhos. Jesus subiu ao céu, sim. Esta manifestação da presença de nosso Senhor na carne, né? A carne crucificada de Cristo, o corpo crucificado e ressuscitado de nosso Senhor, este está lá no céu à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas este distanciamento deste corpo crucificado e ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo não significa em absoluto o afastamento total de Jesus. Não deixarei vocês órfãos. Jesus está presente no meio de nós. Em cada missa nós afirmamos isso quando o padre propõe o seguinte responsório: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. É a nossa resposta a esta afirmação de Jesus: não vou deixá-los órfãos. E nós respondemos: sim, Senhor, nós sabemos disso. O Senhor está no meio de nós, presente no pão e no vinho consagrados, no sacramento da Eucaristia. Ali está Jesus Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus está presente na sua palavra. Toda esta meditação que nós estamos fazendo a respeito do Evangelho, podemos dizer sim, é o próprio Jesus nos iluminando com a sua palavra, nos fazendo ouvir as palavras de sua boca. Jesus está presente na vida da igreja. Cada batizado é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Cada membro da igreja, portanto, que se esforça por cumprir o mandamento de Jesus, a força do Espírito Santo, é um outro Cristo, né? Alter Christus, como a igreja costuma dizer, né? Nesta expressão em latim que ficou consagrada na vida da igreja, é um outro Cristo, é um outro Jesus. Então tudo isso, todas essas realidades, né, luminosas, bonitas, nos dão a certeza da presença de Cristo no meio de nós. E esta presença
se faz, não é? Ela é dinâmica, ela se realiza, ela se processa na ação do Espírito Santo. Jesus não nos deixou órfãos. Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Continua o mesmo versículo 18. E esta volta não diz respeito apenas à volta de Jesus no final dos tempos, mas é volta que já se realiza em todas essas dimensões que eu acabei de elencar. Na Eucaristia, na palavra, na igreja, corpo místico de Cristo. Por isso, quando alguns dos nossos irmãos protestantes dizem, né, Jesus voltará ou Jesus está voltando, nós católicos respondemos, sim, que ele vai voltar no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos, nós sabemos. Mas ele já está no meio de nós, presente na força do seu Espírito. Não somos órfãos, não fomos abandonados por Deus. Saber disso, principalmente nestes tempos tão difíceis que nós estamos atravessando, é um verdadeiro consolo. E este é o objetivo desta Lectio Divina, colocar esta certeza, né, que o próprio Jesus nos dá no coração de cada um e de cada uma de vocês. Versículo 18. Esta é a certeza. Não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. E ele já voltou, né, na força do seu Espírito, e há de vir, né, gloriosamente, o seu corpo crucificado e ressuscitado no final dos tempos, para julgar os vivos e os mortos. Que todas estas realidades acendam a certeza em nosso coração desta presença. E mais do que isso, acendam em nós o desejo desse Espírito, o desejo desta presença de Deus. Inflamai, Senhor, o meu coração no desejo do vosso Espírito, no desejo da vossa presença. E é para expressar este desejo que nós vamos encerrar esta Lectio Divina rezando o Salmo 62. A sede de Deus, né? Salmo que expressa a sede de Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, e com poder a vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? Deus nos conceda, portanto, a graça de, na ação do seu Espírito, contemplar a sua face cada vez mais todos os dias de nossa vida neste mundo, a fim de que, quando partirmos para a eternidade, esta contemplação da face luminosa de Deus seja então feita sem véus e seja feita para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção se estenda a toda a família de vocês, a todas as dimensões da vida de vocês, seja sobretudo
bênção de saúde, por intercessão de Nossa Senhora, invocada com o título de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora dos Remédios e nossa padroeira, Santa Teresa de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pela companhia de vocês nesta Lectio Divina, e que vocês possam permanecer iluminados por esta palavra. Cuidem-se, cuidem da saúde e que Jesus e Maria sempre vos acompanhem, graças a Deus. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.